Boa tarde a todos os irmãos, queridos irmãos da cidade de Moreno, do estado de Pernambuco e do Brasil, em geral. Estou aqui em Santa Catarina e alguns irmãos assim vieram me perguntar e eu resolvi gravar esse vídeo, Me perguntaram assim, olha, por que é que você não vota em Bolsonaro? Por que você não votaria em Bolsonaro, E a explicação é bem simples porque eu não voto nele. Porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim, olha, se alegre com quem se alegra com vocês e chore com os que choram. No momento mais difícil da nossa vida, da vida do nosso Brasil, ele não chorou conosco. No momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi meu cunhado, que ele estava num leito de hospital, com Covid, morrendo, que ele chegou a falecer, Bolsonaro estava mangando das famílias, mangando que a gente não tinha, que as pessoas não estavam com Covid, mangando as pessoas com falta de ar, em redes sociais, e mangando com o povo, Milhões e milhões de pessoas morreram e ele continuou afirmando que não tinha Covid, que não era nada demais, E ficou dizendo às pessoas, não use máscara, não use máscara. E muitos, que chamaram o nome aí de, como ele quis dizer assim, ele chamou de marica, Que no país é um bando de marica, tá com medo de uma Covid, Maricas como eu tive que trabalhar, Que ele me chamou de marica, eu tive que trabalhar. Eu fui trabalhar, mesmo em meio à doença, de máscara, arriscando trazer doença para minha família. Assim como meu cunhado também teve que trabalhar com toda a saúde, estava trabalhando e a Covid pegou ele e matou. Não foi culpa de Bolsonaro, a Covid não foi culpa dele, tá certo. Mas ele podia ter evitado a morte de muitos mais brasileiros se ele aconselhasse os brasileiros a ficar em casa. Se ele tivesse pelo menos um dó de chorar, ele parasse e fosse em rede nacional e dissesse, olha, eu lamento pela morte de cada um de vocês. Eu choro, a tristeza que vocês estão chorando, eu choro junto com vocês. Mas em nenhum momento ele, como diz uma pessoa ser cristão, não, eu sou cristão. Mas que cristão é esse? Que na hora de chorar com os seus, na hora de chorar com o seu povo que ele está liderando, ele não chorou. Mas na hora de levantar uma arminha, fazer sinalzinho de arma, aí é fácil. Aí ele sabe. Dizer que o povo tem que ir armado para a rua, aí sabe. Dizer que tem que invadir o Congresso, aí ele sabe, Aí é muito fácil. Esse é o motivo pelo qual eu não voto nele. Se eu tivesse de votar, eu continuo a votar, não votaria nele. Em nenhum momento eu voto nele, entendeu? Porque ele nunca foi a favor dos trabalhadores. Eu nunca fui dependente dele. Se hoje eu tenho uma casa, foi graças ao projeto Minha Casa Minha Vida. Eu não vou cuspir no prato que um dia me deu uma casa. Primeiramente Deus que me abençoou, tá entendendo? Para eu ser sorteado e ganhar a casa. E segundo, foi o projeto do Minha Casa Minha Vida que deu uma casa a gente. Se minha filha hoje está terminando faculdade esse ano, foi graças aos projetos que teve lá atrás, dos governos anteriores. E a gente está conseguindo pagar a faculdade. E muitos estudantes estão terminando a faculdade por causa dos projetos que estão lá atrás. Não foi por causa de alimentação, de cesta básica, não. Não foi nada disso. Que a gente não depende disso, a gente é trabalhador, a gente saiu para trabalhar. O nordestino, a gente sai de casa, a gente sai para trabalhar. A gente não sai para vagabundar, entendeu? Então quando o parente da gente está de cama, a gente chora, a gente sofre. E em nenhum momento esse presidente fez isso. Esse é o motivo pelo qual, como é que o homem é cristão, ele diz eu sou cristão e não chora com os seus. Em que momento Jesus mandou a gente pegar uma arma e ir para as ruas? Em que momento Jesus mandou a gente andar armado? Jesus mandou a gente pregar o amor ao próximo, amor às famílias, amor às que estão sofrendo, que estão passando por dificuldade. Pregar o amor. Em nenhum momento mandou fazer isso. Aí diz, não, eu estou lutando pela família brasileira. Não, está lutando pela família dele. Pela família dele ele está lutando. Que já está no terceiro ou é o quarto casamento. Isso sim, ele está lutando pela família dele. Cadê que ninguém fala isso? Cadê que ninguém chama ele de adúltero? Já que se o irmão hoje em dia quiser casar de novo, a Bíblia diz o quê? Que ele tem, que é que os pastores vão falar? Os irmãos vão dizer, olha, você só casa se sua esposa estiver morta. Porque até então você não pode ter separação, você não pode ser separado. Então como é que ele vem falar de ser cristão? Ele nunca foi cristão. Agora estão usando ele como bode expiatório para subir lá em cima no Congresso. Estão usando ele de escada. E ele não está percebendo. Está sendo usado como escada para subir lá dentro, para quererem ficar lá dentro.
São muitos que estão usando ele e ele não está percebendo. Por isso, seu Bolsonaro, tomara que você um dia aprenda a chorar com os pobres, aprenda a chorar com aqueles que estão passando necessidade, passando dificuldade, né? Aqueles que estão no leito do hospital, dependendo de um respirador, aqueles que estão dependendo aí dessas doenças, essas doenças aí terríveis que está matando, e a gente está dependendo de uma vacina muitas vezes e não teve. Tomara que você aprenda a chorar antes que seja muito tarde.